Olá, meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo. Não sei se vocês repararam, estamos num cenário novo. Sim, porque ele merece. Quem eu vou falar hoje merece um local novo, merece ter uma roupinha nova, tá? Porque o boy não é fraco, não. Hoje a gente vai falar do mais conhecido autor da língua portuguesa, reverenciado no mundo inteiro, idolatrado por quase todos e detentor da maior polêmica da literatura nacional. Quem? Ele mesmo, Machado de Assis. Então hoje a gente vai falar do Machado de Assis, tá? Vou explicar certinho como que foi a sua vida, vou explicar certinho as suas características, vou falar da sua primeira grande obra, que para muitos é a sua obra-prima, tá? Que não é Dom Casmurro, tá? E também vou falar do Dom Casmurro porque não pode ser aula da Marina sem falar do Dom Casmurro, tá bom, meus amores? Então, prepara papel e caneta que hoje a gente vai falar bastante. Hoje eu vou falar mais que o Homem da Cobra. Então, bora lá começar com a biografia do Machado de Assis, meus amores. Machado de Assis nasce em 1839, lá no Rio de Janeiro, tá? Ele é carioca da gema, ele permanece no Rio de Janeiro toda a sua vida e ele vai falecer em 1908 decorrente de uma infecção intestinal, tá? Não exatamente uma infecção, era mais uma úlcera, tá? Mas muito também da morte dele está relacionado com a morte da mulher. Mas eu chego lá. Vamos devagar. Bom, gente, Machado de Assis tem uma origem extremamente humilde, tá? O pai dele era pintor e a mãe dele era lavadeira, lavava roupas para fora, tá? O Machado de Assis, ele é o primeiro autor negro da nossa literatura, tá? O pai dele é mestiço, tá? Então Machado de Assis também é mestiço. Porém, Machado de Assis fica órfão com 9 anos, tá? Órfão dos dois pais. Então ele perde primeiro a mãe, o pai casa de novo, aí ele perde o pai, tá? Então ele pouco lembra dos pais biológicos, porém ele fica órfão, mas ele não fica sozinho. Ele vai ser criado pela madrasta, que cria ele como filho, e para ele é a personificação da mãe, desses laços paternos e maternos, tá? Ela cria ele com muito amor, com muito afeto, e um pouco dessa criação vai fazer com que Machado de Assis tenha todo um conhecimento que ele constrói ao longo da vida, tem oportunidades que não eram comuns, tá? Então é bom a gente frisar isso, tá? A gente está falando ainda do Brasil extremamente segregado, de um Brasil recém-abolido da escravidão, tá? Então a gente ainda tem uma separação muito grande social entre negros e descendentes, tá? E brancos e descendentes, ok? Mas essa madrasta cria como filho, tá? Promove uma série de posições para Machado, tá? Uma série de ocasiões que vão fazer com que ele se crie e se transforme no grande autor da literatura que a gente conhece, tá bom? Tudo bem até aqui? Então tá bom, gente. O Machado nasce de um parto muito complicado, tá? A mãe dele sofreu muito no parto dele e desde pequeno ele é uma criança considerada doente, tá? Ele tem epilepsia e ele também tem gaguez, então ele gagueja bastante, principalmente em público. E isso vai fazer com que o Machado se isole um pouco, tá? Então ele fica um pouco mais retraído, ele é muito tímido, tá? Principalmente na infância, muito devido à sua condição de saúde, tá? Então ele vai carregar a epilepsia para toda a vida, tá? E a gaguez ele melhora com o tempo. Tá bom, gente? Ele vai aprender francês e latim com um padre amigo da família, tá? Então, a madrasta dele tinha um grande amigo que era padre e que sabia falar francês e latim. E ele ensina para o Machado muito pequeno francês e latim, tá? A gente não tem documentação histórica que Machado de Assis foi para a escola, tá? Então é uma grande dúvida se ele realmente foi educado, se ele teve uma educação formal, tá? Nesses períodos iniciais da infância ou se ele não teve. A questão é que Machado de Assis era autodidata, ou seja, ele conseguia aprender sozinho. Isso é muito importante porque o Machado de Assis, meus amores, ele vai construir todo um conhecimento literário muito além da época dele.
tá? Então é um conhecimento literário que poucas pessoas têm até hoje, tá? Então ele tem uma vasta coleção de literatura, ele absorve essa coleção de literatura de uma maneira muito única e isso vai influenciar na sua obra, tanto que uma das características do Machado de Assis é exatamente essa intertextualidade. Tá? Então a gente sabe que ele é autodidata, ele tinha um apreço gigante por aprender novas línguas, tanto que ele estava aprendendo o grego clássico quando ele faleceu. Tá bom, gente? Ele vai atuar em jornais com 16, 17 anos, ele já entra como tipógrafo em um jornal do Rio de Janeiro. E nesse cenário de jornais, de literatura, porque a literatura ela era muito forte em jornais naquela época, ele começa a pegar o gosto pela escrita. Tá? Então ele começa a conhecer pessoas, ele tem muito contato com vários romancistas, tá? Com vários autores românticos e ele vai pegando conhecimento, ele vai fazendo contatos, até ele se transformar num escritor propriamente dito. Tá? Então, com seus 18 anos, 19 mais ou menos, Machado de Assis começa a escrever as suas primeiras obras, os seus primeiros escritos e publicar no jornal. Tá? Então começa aí a carreira grandiosa de Machado de Assis. Depois de um tempo, quando ele está um pouco mais velho, ele se afasta dos jornais e ele se torna funcionário público. Tá? Isso é extremamente importante porque quando ele se torna funcionário público, ele garante, tá, um certo conforto financeiro e, como consequência, um certo conforto de vida. Tá? Então isso garante, dá ao Machado uma tranquilidade de trabalhar e se dedicar à sua literatura. Então, através desse conforto financeiro, dessa tranquilidade financeira que o funcionalismo público deu para Machado, foi possível ele se dedicar muitas horas, tá, com a cabeça tranquila e se dedicar totalmente a isso, às suas literaturas, tá bom? Gente, ele se casa com Carolina Xavier de Novaes, tá? Ela vai ser sua companheira durante mais ou menos 35 anos, eles não têm filhos, tá? Ela é mais velha que ele, então ela casa, ela tem 35, ele tem 30 mais ou menos, tá? Uma mulher extremamente culta, tá? De uma família muito culta. E a gente sabe, quando a gente vai estudando a biografia, vai estudando os escritos que sobraram, tá? Que sobreviveram aos anos do Machado, a gente sabe que a Carolina ela tem uma influência muito forte na sua obra. Tá? Ela era a sua primeira leitora, ela era a sua primeira crítica literária, tá? E muitos biógrafos, muitos estudiosos de Machado conseguem encontrar dedinhos de Carolina em vários dos livros, tá? Então, essa pode ser uma justificativa para as mulheres extremamente fortes e decididas e que mudam o rumo da história que Machado coloca em suas obras, tá? Então, ela é sua grande companheira. Quando ela morre, o Machado sente muito, porque sempre foram os dois apenas, tá? E logo depois ele acaba morrendo também. Gente, importante falar que Machado de Assis está entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras e é o primeiro presidente da academia. Tá? Então ele tem uma marca literária e uma marca histórica muito profunda dentro da literatura nacional brasileira. Tudo bem até aqui? Sim, ficou claro? Então agora a gente vai ver as características de Machado, as características gerais e depois eu vou começar a aprofundar um pouquinho em duas obras que são muito importantes de Machado, ok? Tudo bem? Se está gostando até agora, já comenta aqui para eu ficar feliz, hein? Então vamos lá, meus amores. Quais são as características de Machado? Primeira característica, um humor e uma ironia extremamente refinada, tá? Machado de Assis não vai fazer aquele humor, aquela ironia escrachada, tá? Então você não vai gargalhar de rir nos seus livros, porém você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, daquela ironia muito bem feita, daquele humor muito bem feito. A ironia é tão forte na obra de Machado que a gente fala que a ironia dele consegue ir para três lados distintos. Primeira ironia, uma ironia verbal, a ironia está presente dentro do texto, dentro das construções frasais, tá? Dentro da construção literária do autor. Próxima ironia existencial. A narrativa, a existência dos personagens, ela se mostra irônica ao longo da história. E por fim,
a ironia anatômica, a construção do personagem fisicamente é irônica, tá? Então a gente percebe que o Machado, ele não se concentra muito nos problemas gerais da sociedade, ao contrário dos outros autores do realismo e do naturalismo, principalmente o Aloysio Azevedo, tá? Ele se concentra no indivíduo, no personagem. O grande foco machadiano são os indivíduos, são o seu psicológico, são as suas interações. Tudo bem? Então tá bom. A gente percebe muito intertextualidade, principalmente quando a gente começa a estudar os autores que influenciaram Machado de Assis, então as suas grandes inspirações, ok? José de Alencar é uma grande inspiração, eles até são amigos, eles trocavam muitas cartas, e a gente consegue perceber um pouquinho desses autores ao longo da obra de Machado. Obviamente isso não é fácil, tá? Isso não é claro, mas quando a gente vai estudando a literatura, quando a gente vai se debruçando sobre o que os biógrafos e estudiosos dizem, a gente consegue perceber várias intertextualidades muito bem construídas. Então, o que é a intertextualidade? Vamos dar aquela resumida. É a presença, tá, de outras obras dentro de uma obra. Tá? Então, por exemplo, eu estou escrevendo e eu sou influenciado por aquela obra, ou eu coloco uma característica marcante daquela obra na minha, isso é uma intertextualidade, de maneira muito simplória. Tá bom, meus amores? Eufemismo, isso também é uma característica muito forte do Machado, então ele diz coisas pesadas de uma maneira muito delicada, então essa figura de linguagem é algo muito forte em Machado, tá? Então grifa aí. E a gente fala que o Machado de Assis ele faz um micro-realismo. O que significa isso? O realismo, quando a gente analisa as eras literárias realistas ao redor do mundo, a gente vê que a maioria delas vai se debruçar, vai olhar para a sociedade como um todo, tá? Para todo mundo, para essa população, para as interações sociais. Machado não, ele faz um movimento contrário. Tá? Então Machado ele vai olhar para o quê? Para o pequeno, para o indivíduo, para as suas relações mais próximas, ok? Então isso é muito característico. Por isso que a gente fala que o Machado de Assis faz as narrativas cotidianas, o realismo de costume. Tá? O que são as narrativas ou o realismo de costume? Ele vai analisar os costumes da população, ele vai analisar os costumes de cada indivíduo e ele fica tão debruçado nesse indivíduo que ele vai debulhando, sabe debulhar milho quando você vai tirando as partezinhas? Tá? E ele vai destrinchando até ele chegar no âmago, no mais profundo do profundo desse indivíduo. Tá bom, meus amores? Então, ele não vai tratar das grandes desigualdades, dos grandes preconceitos, ele não trata do racismo, ele não trata do machismo generalizado, ele até aborda esses temas, tá? Mas sempre no pequeno, sempre no cotidiano, sempre no núcleo familiar. Isso é muito característico, tá? Em todas as obras realistas de Machado de Assis, tá bom? Ele adora fazer narrativas fragmentadas. Aqui tá o terror de um monte de gente que fala: ai, Má, não tô entendendo nada que o Machado fala. Eu não consigo entender se tá no agora, se tá no passado, se tá no futuro. O que tá falando? Isso é uma característica de Machado, tá? Então ele pega a história completa, ele vai picotando e ele vai misturando. Por quê? Porque é um estilo literário, tá? É interessante para a narrativa dele. Traz informações novas para o leitor e quebra um pouco essa linearidade que a gente está muito acostumado, que é o começo, meio e fim, tá? Ele não, ele vai começar pelo fim, depois ele fala do meio, depois ele fala do começo, aí ele volta para o fim, tá? Então ele fragmenta as narrativas, ele corta. E depois que ele corta, ele mistura todas essas narrativas e seja o que Deus quiser. Bora lá que vai ser uma grande obra, garanto. Tá? Ele faz digressões, que também é uma outra característica que se relaciona totalmente com as narrativas fragmentadas. E o que são as digressões? É o vai e vem no tempo. Tá? Então, por exemplo, quando a gente pega Memórias Póstumas, começa com a morte, começa com o enterro do Brás Cubas.
tá? Então, depois ele vai para a infância, ele volta para a adolescência, ele vai para a velhice, aí vem para a fase adulta. Então, ele vai e volta no tempo. Por quê? Assim ele consegue mostrar as várias fases do indivíduo para o leitor. Então, a Marina de 2020 que vos fala é uma Marina completamente diferente da Marina de 2010, que vai ser uma Marina bem diferente de 2030. Tá? Se a gente chegar lá, né, gente? Mas vamos lá, tá? Então, é importante eu mostrar as fases do ser humano. Lembra que eu falei que ele faz uma análise psicológica? Tá aqui, gente. Quando eu vou fragmentando esse ser e toda a evolução desse ser, eu consigo compreender ele mais profundamente, tá? Então, a Marina de hoje não é uma Marina que nasceu plá-plum. Ela é uma construção, assim como todos vocês também são construções. Tá bom? Honrem as construções de vocês, hein? Ó, ai, ai, ai. Tá? E ele vai romper, como eu já falei, com a linearidade, tá? Então ele não constrói narrativas lineares com um começo, meio e fim muito bem determinado. Não é o perfil de Machado, ele não escreve assim e tá aí um grande diferencial dele, porque até o momento quase ninguém tinha feito isso. E ninguém tinha feito tão bem como ele fez. Tudo bem? Sim, podemos continuar? Que tem mais característica, bora para frente. Gente, ele faz análises psicológicas, então ele quer ver os sentimentos mais profundos e ele debruça, ele desvira esses personagens pra gente, pra nós leitores, conseguimos entender os sentimentos mais profundos dos personagens, então o ódio mais profundo, o amor mais profundo, o medo mais profundo, a tristeza mais profunda. Tá? Então o Machado ele não está aqui para fazer uma crítica social direta, tá? Ele está aqui para fazer críticas ao indivíduo, é sempre ao indivíduo. Tanto que quando a gente analisa a lista de personagens, por exemplo, do Dom Casmurro, e a gente compara com a lista de personagens do Cortiço, o Cortiço é infinitamente maior do que Dom Casmurro. Tá? Por quê? Porque Dom Casmurro, assim como Machado, ou Machado, assim como Dom Casmurro, vai olhar o foco, um núcleo, ok? Ele não vai se debruçar para um grande contingente de pessoas e personagens, ok? Gente, ele faz análises extremamente pessimistas. Machado de Assis não é a pessoa mais positiva do universo, tá? Não é namastreta, nada disso, não é good vibes. Pelo contrário, ele fala que o ser humano é sim um indivíduo ruim, o indivíduo que se corrompe, o indivíduo que tende a fazer coisas negativas, tá? O indivíduo que sofre, o indivíduo que faz mal aos outros e a si próprio, tá? Então ele nunca vai fazer uma análise super positiva, que ele é uma pessoa muito boa, de amigo, uma pessoa do amor. Não condiz com o estilo de Machado de Assis, tá? Dificilmente a gente vai encontrar uma literatura mais clássica que tenha essa good vibes instaurada dentro dela, tá? Presença feminina extremamente forte, tá? A gente percebe que as personagens femininas, elas são centrais nas narrativas. Isso é algo novo, isso é um padrão que o realismo e o romantismo um pouquinho começaram a quebrar, tá? Então as mulheres são mulheres fortes, são mulheres meio obscuras, são mulheres mais, fugiu a palavra, misteriosas e mulheres que modificam a narrativa, tá? Isso provavelmente é uma influência da Carolina, mulher dele, que era uma mulher muito forte, tá? Uma mulher muito estudada e muito à frente do seu tempo. E a gente divide a obra, só a cargo de curiosidade, de Machado em duas fases. Romântica, porque ele escreve obras românticas, ele começa a sua escrita durante a época do romantismo no Brasil, porém ele cria o primeiro romance realista, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então ele faz essa quebra na literatura brasileira. E a partir de Memórias Póstumas ele escreve praticamente só o realismo e ele se dedica a essa nova forma de fazer literatura. Só uma curiosidade que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar. O Machado de Assis tem uma treta pesadíssima com o Eça de Queiroz. Lembrem-se do Eça de Queiroz, se não lembra, volta aí no caderno, dá uma lida que ele é importante. Aquele autor lá de Portugal, importante no realismo, sim,
Machado e essa são meio tretados, eram meio tretados. E tudo começou com uma crítica do Machado ao livro do Eça de Queiroz, tá? Então, gente, só a título de curiosidade, são meio tretados, mas falam que depois eles meio que se entenderam porque o Machado virou realista, ele conseguiu entender a grande obra de Eça de Queiroz. Mas na época da crítica ele era romântico, ok? Tudo bem até aqui? Sim? Então bora, vamos falar agora de Memórias Póstumas de Brás Cubas para os críticos da sua maior obra, sua grande obra-prima. Quando o Machado estava mais inspirado, ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu particularmente gosto mais de Dom Casmurro, mas né, gosto é gosto, que bom que temos muitos, tá? Publicado em 1881, tá? É marcado como o início do realismo brasileiro. Assim como Mulato é marcado como o início do naturalismo, o Memórias Póstumas é o início do realismo, tá, gente? A primeira grande quebra desse livro é a questão do defunto autor, tá? O que significa isso, defunto autor, Marina? Explico, sem problema nenhum. Defunto autor, meus amores, é nada mais que um defunto narrando a sua própria vida. Então o livro começa, eu esqueci de pegar os livros, eu trouxe os livros, estão ali perto, mas eu não consigo pegar agora, tá? A história começa com o Brás Cubas dedicando os livros aos vermes que vão comer os seus restos mortais, tá? Então ele começa na morte, no início da morte, tá? Aí ele começa a contar sobre a sua infância, sobre a sua juventude, todas as peripécias ao longo da sua vida. Tudo bem, gente? Então, só para vocês entenderem, Brás Cubas é o personagem principal dessa obra, tá? Um homem de uma família muito, muito rica e que passa uma vida inteira buscando um propósito, tá? Então, durante um tempo, o propósito dele era criar um remédio, emplastro, tá? Então ele vai buscando propósitos, nunca fez grandes coisas para a humanidade, não é casado, tá? Tem um grande amor que é Virgínia, e eu já vou falar dele quando eu falo do triângulo amoroso, tá? Sofre com algumas mulheres, principalmente Marcela, tá? Que usou ele para tirar dinheiro na juventude, vamos colocar assim, tá? Não é casado, não tem filhos, não tem herdeiros, e ele vai contando essa vida, como ele chegou até onde ele tá. Gente, é importante a gente lembrar que nesse livro a gente tem um triângulo amoroso que chocou um pouquinho a época. O triângulo amoroso é formado pela Virgínia, que foi o grande amor da vida de Brás Cubas, tá? Só que Virgínia é casada com um grande amigo de Brás Cubas, o Lobo Neves, tá? Então ela é casada, mas ela tem durante um tempo um relacionamento adúltero com o Brás Cubas, tá? E durante muito tempo eles têm esse relacionamento, eles acabam o relacionamento, na verdade a Virgínia acaba o relacionamento, mas por medo e por ver que não vai valer a pena tudo isso, não acrescenta muito para ela, tá? E com isso o Brás Cubas, ele sofre muito, apesar de não transparecer tanto, tá? Então tem um triângulo amoroso, a gente sabe que triângulos amorosos são uma característica forte das obras realistas de Machado de Assis, então aparece no Memórias Póstumas, aparece no Dom Casmurro, aparece no Quincas Borba, tá? Então é uma característica. A gente tem uma narrativa não linear, como eu já falei, começa com a morte do personagem principal e como é ele contando sobre a sua vida, por isso são memórias póstumas, memórias após a morte, tá? Então ele vai em volta e precisa ter muita atenção, tá? Na leitura, porque realmente às vezes confunde, é preciso tentar se concentrar sempre no tempo narrativo. O que ele está falando, quais são as características que ele fala, tá? E a grande característica psicológica dessa obra é que o leitor, ele se torna um julgador, mas também um ouvinte do narrador. Então, quando a gente está lendo Brás Cubas, é natural a gente começar a julgar as ações dele, falar, nossa, que cara sem noção, ou nossa, gostei do que ele fez. E ao mesmo tempo, a forma como vai sendo narrado é como se a gente fosse um grande ouvinte, como se ele estivesse contando aqui do lado, tá, a história dele pra gente. Então é muito interessante ver como que o Machado de Assis constrói essa relação de tô julgando você, mas também tô te escutando,
tá? Então é algo novo, não havia sido feito ainda na literatura e, obviamente, conquistou e ainda conquista centenas de pessoas. Se vocês já tentaram ler e não curtiram, promete pra mim que dá uma segunda chance. Esse livro é muito legal, tá? A gramática dele é uma gramática antiga, o que prejudica um pouco, tá? Então, às vezes a gente vai ter que procurar um dicionário, a gente vai ter que reler, mas eu garanto, assim, ó, do fundinho do meu coração, que vocês vão gostar e que é uma história legal, tá bom? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre as cubas, tá? Só que tem que comentar aqui embaixo. Vamos combinar assim. E pra gente finalizando, porque esse vídeo aqui tá gigantesco, já tá batendo os 25 minutos pra mais, tá? Vamos falar do Dom Casmurro, que na minha opinião é o meu fav, tá? É o meu top one do Machado de Assis, não é o da vida, tá? Vocês sabem que meu top one da vida é outra obra, tá? Mas, não dá pra não ter carinho por esse livro. Esse livro é muito legal mesmo. Gente, Dom Casmurro foi publicado em 1899, tá? E basicamente conta a história do Bentinho. Bentinho é um menino muito rico, tá? É órfão de pai, ele perde o pai muito novo e ele é criado pela sua mãe, que é uma beata, ou seja, ela é totalmente religiosa. Ela é criada por essa mãe lá no Rio de Janeiro, tá? E também por um tio, tá? Que é uma pessoa extremamente culta. Também tem um agregado na família, tá? Então, mas principalmente a mãe e o tio. O Bentinho, ele nasceu de um parto muito complicado e a mãe jurou que ele ia virar padre. Então, a mãe prometeu ele para o seminário, para Cristo. Bentinho vai crescendo e Bentinho, tá? Descobre que ele tem uma vizinha da mesma idade que ele, e essa vizinha se chama Capitu, ok? Então eles começam a se aproximar, crianças ainda, começam a se tornar amigos, e a mãe começa a perceber que talvez não seja só amizade, que talvez Bentinho tenha sentimentos pela Capitu. E a Capitu, é importante lembrar que ela é mais pobre que Bentinho, tá? Bentinho é um menino muito rico, a Capitu não é tanto. Tá? Isso naquela época valia muito, tá? Tinha muito peso nas relações. O que a mãe faz? Fala, essa menina vai tirar meu filho do seminário, ele tá prometido para padre, vou acabar com essa menina. O que ela faz? Ela acaba com a Capitu? Não, mas ela acaba com o Bentinho. Ela manda o Bentinho para o seminário, tá? Então o Bentinho vai para o seminário. No seminário ele encontra e faz um grande amigo que é o Escobar, tá? Que eu já falo mais dele. E no seminário ele descobre que ele é completamente apaixonado pela Capitu, que ele não consegue deixar de pensar nela. E ele decide que ele não vai virar padre não, que não tem esse negócio não. E ele volta. A mãe dele quase infarta, tá? Mas acaba aceitando, vai, tudo bem. Era um menino de ouro, era um menino extremamente mimado, tá? Quando ele volta, ele pede Capitu em casamento. E eles casam, tá? Mesmo com o desgosto da mãe, eles acabam casando. Eles casam, o Escobar também, que é aquele amigo do seminário, lembra? Também vem morar no Rio de Janeiro, casa com uma amiga de Capitu, e eles vão criando relações e amizades assim muito próximas, porque eles são amigos, ok? O Escobar tem um filho, uma filha, Capitu e Bentinho têm um filho, tá? Tudo ia muito bem, quando o Escobar morre afogado na praia, tá? O Escobar morre afogado e quando eles estão no velório, o Bentinho vê a Capitu derramar uma lágrima assim. Aí começa toda a paranoia, na minha opinião, ok? Que Capitu traiu o Escobar, aí ele olha o filho é loiro igual o Escobar e a Capitu tem cabelo preto, tá? E ele começa a criar 1001 teorias, tá? Que Capitu traiu ele, que Capitu não é fiel a ele, e a história vai se desenrolando, tá? Chega um momento que Capitu e ele não dá mais, tá? A Capitu vai para Portugal com o filho, tá? E ele fica sozinho no Rio de Janeiro, tá? É assim que começa a história, tá? Ele tá num bonde e ele começa a explicar o porquê do nome Dom Casmurro.
É Dom porque ele tem toda essa origem aristocrática, tá? Ele é muito rico, de uma família de nome. E Casmurro porque ele é rabugento, tá? Então um poeta no bonde dá esse apelido para ele, Dom Casmurro. E sai gritando, Dom Casmurro, Dom Casmurro, Dom Casmurro. E o apelido pega na vizinhança. Então ele começa a explicar o porquê do Dom Casmurro e como ele se transformou no Dom Casmurro, tá? Então também tem o vai e volta presente, tá bom? A gente percebe em Dom Casmurro muito mais interdisciplinaridade do que nos outros, tá? Então é possível ver como outras obras influenciam Machado e estão presentes em Dom Casmurro de uma maneira muito delicada. Como eu já falei, tem uma estrutura circular, tá? Fica girando em torno da vida de Bentinho ou de Dom Casmurro, tá? Tem o triângulo amoroso, que no livro não fala se Capitu traiu ou não, mas esse não era o grande foco do Machado de Assis. O grande foco é demonstrar como esses personagens vão se modificando ao longo da vida e vão se transformando, tá? Ele narra a Capitu de uma maneira que dá a entender que ela poderia ter traído, principalmente por causa das narrações até físicas, subjetivas, emocionais dela. Então, os olhos de cigana oblíqua dissimulada, tá? Então, ele vai narrando e na narração você vai construindo uma certa dúvida sobre Capitu, tá? Mas eu defendo Capitu, eu acho que o cara era tóxico mesmo, tá? E a gente tem diversas possibilidades de compreensão, então vai muito do que vocês acreditam, do que vocês já vivenciaram. Tá aqui, na minha opinião, a grande chave e a grande riqueza de Dom Casmurro. Dependendo da pessoa que lê, vai ter uma leitura, tá? Então, muito do que você já viveu, muito do que você já viu, muito do que você acredita e do que você defende, vai influenciar a sua leitura. Tá? E são poucos os autores que conseguem criar essa áurea de mistério e fazer depois de mais de 100 anos que a gente ainda fique discutindo se traiu ou não. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Qualquer coisa, comenta aqui que eu tiro a dúvida e até o próximo vídeo.